Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Teu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Tua graça é o que me faz firme continuar. Pois a luta que às vezes é sufocante, e cansado penso que não vou ao céu chegar, mas olhando para o Calvário vejo teu lindo olhar, que sem culpa tudo sofreu pra me resgatar. Aquele dia no Calvário mudou o meu viver, pude sentir o quanto eu te fiz sofrer. Foi açoitado, humilhado, tudo suportou, e o teu sangue me tornou bem mais que vencedor. E não há neste mundo maior prova de amor, pois salvou-me quando ainda era pecador. A minha vida a ti, Senhor, eu quero ofertar, derramar todo o meu ser diante de teu altar. Quero sentir a sua presença, sentir o seu amor, obedecer a tua palavra, ó meu Senhor. Aquele dia no Calvário mudou o meu viver, pude sentir o quanto eu te fiz sofrer. Foi açoitado, humilhado, tudo suportou, e o seu sangue me tornou bem mais que vencedor. E não há neste mundo maior prova de amor, pois salvou-me quando ainda era pecador. E não há neste mundo maior prova de amor, pois salvou-me quando ainda era pecador. Salvou-me quando ainda era pecador.
Ouvintes preciosos, estamos aqui com mais uma programação sobre a redenção. Agora, nós já vimos que Deus criou este mundo, a natureza, e entregou aos seus filhos, representado em Adão. Agora, pela desobediência de Adão à palavra, então Adão perdeu o título de propriedade deste mundo e ele voltou ao dono original, que é o Criador. Mas o diabo, a serpente, ele dominou esta terra. Ele se tornou um posseiro da terra. E quando nós o perdemos no jardim do Éden, através de Adão, ele voltou ao dono original. Mas tem havido um invasor na terra, um posseiro, que é Satanás. Ele chega, ele é um invasor. Esta terra não pertence a ele. Ele não criou a terra. Satanás não é criador. Satanás não cria nada. O único poder que Satanás tem é para perverter aquilo que já foi criado. Veja, o que é uma doença? O que é um câncer? É a perversão da saúde. O que é a morte, meus amados? É a perversão da vida. O que é uma velhice? É a perversão da juventude. Então, o que é a mentira? É a perversão da verdade. Então, Satanás não criou este mundo. Ele simplesmente entrou ali pela desobediência de Adão, tomou posse. Ele é um grileiro. Grileiro é alguém que toma posse de um ambiente, de um espaço que não é seu originalmente. Ou seja, ele se torna um usurpador. Mas Deus é o dono original desta terra. Deus é o Criador. E Deus fez esta terra e a entregou de mão beijada, de bom grado, aos seus filhos. Mas Adão desobedeceu e Satanás grilou a terra. Satanás tomou esta terra das mãos do homem. E ele chegou, ele é um invasor. Esta terra não pertence a ele, ela pertence a Deus. Mas ele é um invasor, um posseiro. Há um documento de propriedade de nossa redenção. Agora, Satanás é o possuidor disto agora, e ele não quer entregar isto rapidamente. Nós encontramos aqui nas Escrituras que ele não queria entregar isto imediatamente. Ele não quer devolver esta terra, amados, aos filhos de Deus. Nós lemos aqui São Mateus capítulo 4, foi a escritura que nós lemos na abertura desta programação, aonde Satanás, sendo o possuidor desta terra, sendo o posseiro desta terra, ele transportou Jesus ao monte mais alto e mostrou a Jesus todos os reinos, todos os governos desta terra. E disse a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Agora, veja, amados, ele como grileiro, como usurpador desta terra, oferecendo algo que não era dele para Jesus, algo que ele tinha tomado, usurpado, roubado, enganado Adão para ter aquilo. É como uma criança está carregando uma coisa de valor, mas ela às vezes não sabe que aquilo tem muito valor, como uma história que aconteceu nos Estados Unidos,
de uma criança que achou um selo muito valioso, um selo raro, um selo antigo, mas aquela criança não sabia que aquele selo tinha valor. E ela foi até uma venda tentar vender aquele selo para um homem, e um homem lhe deu algumas balinhas, algumas balas doce em lugar daquele selo. Depois, mais tarde, aquele homem vendeu aquele selo a um colecionador por $2.000. Agora Satanás enganou Adão e Eva, dando-lhe um doce, dando-lhe uma balinha, dando-lhe um evangelho adocicado, dando-lhe algo prazeroso. E ele tem enganado o mundo religioso com o mesmo evangelho adocicado, colocando o açúcar, o café. Se você não colocar o açúcar, ele é o amargo. Mas você toma o café porque ele é adocicado. Assim Satanás fez com Adão, ele enganou Adão e ele tomou posse desta terra indevidamente, ele se tornou um grileiro. E agora nós encontramos em São Mateus capítulo 4, ele sendo um usurpador, oferecendo a terra para Jesus. Quem era Jesus, amados? Quem era que estava ali na frente de Satanás? Era o dono, era o Criador. São João capítulo 1, versículo 10 diz: ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Agora, o mundo foi feito por ele e Satanás estava lhe oferecendo o mundo. Satanás tinha roubado o título de propriedade de Adão, os direitos de Adão, e estava oferecendo ao Criador algo que ele tinha roubado. Por que Satanás estava oferecendo a Jesus? Porque ele era o possuidor. Este reino, esta terra, este mundo está no maligno. Satanás é o Deus desta era. Satanás é o Deus deste mundo. Satanás é o governador deste mundo. Por isso que ele ofereceu a Jesus, porque ele é o posseiro. Ele é o Deus, ele é um Deus. Como Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora, ele é um Deus. Aqui a Bíblia relata ele como um Deus com D minúsculo. Então Satanás é o Deus, e como Deus deste século, ele deseja adoração. Por isso que ele disse para Jesus, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ele queria adoração. Deus nunca pediu adoração. Jesus nunca pediu adoração. As pessoas reconhecem a Deus e adoram. Eles reconheceram Jesus e o adoraram. Mas Satanás é um Deus falso. E um Deus falso, ele pede adoração. Mas Deus não cobra a adoração dos seus filhos. Agora, irmãos, ele veio, a terra estava bagunçada, cheia de morte, cheia de tribulações, Satanás governando, matando os filhos de Deus, colocando doença nos seus pés, colocando doença no seu povo. Tinha que vir um redentor, tinha que vir alguém para apanhar um ponto final neste Éden satânico. Então Deus enviou o Cordeiro ali no Calvário. E o que o Cordeiro veio fazer, amados? Ele veio redimir. De que ele ia nos redimir? Para romper, para nos levar
Qualquer coisa que é remida, meu irmão, é algo que foi perdido, é algo que se perdeu e então é trazido novamente de volta. O que ele nos trouxe de volta? Tudo que Adão perdeu no princípio, ele nos trouxe de volta. Adão perdeu os direitos sobre a vida eterna através da desobediência. O nosso Redentor, o nosso parente Redentor, veio ali no Calvário, foi tentado em Mateus capítulo 4, ele foi experimentado nos trabalhos, ele passou pelas tentações, as mesmas tentações que você está passando nesta hora, mas ele resistiu ao diabo, e ele disse depois em Tiago capítulo 4, no versículo 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, como que nós temos que resistir ao diabo, meus amados? Veja como que o diabo derrubou Adão e Eva ali no Éden. Ele derrubou Adão e Eva com a palavra. Agora Eva estava de trás da palavra. Deus tinha dado a palavra para os seus filhos. A palavra é para ser um escudo e broquel. A palavra é o nosso local de segurança. A palavra é a nossa defesa. Mas Eva saiu de trás da palavra, e quando ela saiu de trás da palavra para dar ouvidos à interpretação da serpente, ela caiu. Jesus Cristo permaneceu atrás da palavra, o diabo atacou Jesus com a palavra. Leia São Mateus capítulo 4, ali ele disse, está escrito, lança-te daqui, porque está escrito, dará ordens aos seus anjos para que não tropecem. E Jesus disse, está escrito, e Satanás disse, está escrito, e Jesus disse, está escrito, e Jesus resistiu até que o diabo desistiu de Jesus e foi-se dali. Eva deveria ter resistido à serpente com o está escrito. A igreja hoje deveria resistir ao diabo com o está escrito. O está escrito deveria ser o ponto final para a igreja, mas em vez das igrejas ficarem com aquilo que está escrito, elas estão dando ouvidos à interpretação teológica. Eles estão recebendo um evangelho açucarado. Mas a igreja, a noiva gentílica, a noiva verdadeira, ela está firmada na palavra. Satanás derrubou com a palavra, ele perverteu a palavra e derrubou Adão e Eva. Depois lá no monte da tentação, ele tentou derrubar Jesus com a palavra, mas ali ele se enganou com Jesus. Ele pensou que Jesus era como Moisés, como Abraão, como Davi, como Jacó. Satanás fez Abraão mentir. Satanás fez Jacó ser um enganador. Satanás fez Davi cometer adultério. Satanás fez Moisés assassinar um egípcio. Até mesmo o homem que é um tipo da perfeição, que é José, Satanás o fez mentir para o faraó, quando ele disse que seu pai era criador de gado, e naquela época era uma abominação para os gentios serem criadores de ovelha. Veja, então todos aqueles que estiveram, Satanás os fez pecar. Por isso que diz em Eclesiastes capítulo 7, no versículo 20, não há homem justo sobre a terra que nunca peques e nunca mintas. Todos os homens que nasceram sobre esta terra cometeram pecado. Satanás os fez pecar. Mas ali em São Mateus capítulo 4, ali estava o Cordeiro de Deus, ali estava o Redentor, ali estava a perfeição, ali estava
o único nesta terra que não cometeu pecado. Satanás tomou um choque de 10.000 volts. Sabe por quê, meus amados? Porque ali estava a palavra de Deus, ali estava a palavra feita carne, e Satanás encarou a palavra, mas quando ele encarou esta palavra, ele tomou um choque de 10.000 volts. Jesus Cristo, Redentor, Jesus Cristo resistiu o diabo, e ele veio e tomou das mãos de Satanás. Quando ele venceu a morte, o último inimigo que Jesus venceu foi a morte. Quando ele passou pelo Calvário, ele desceu lá no inferno e ele tomou as chaves da mão de Satanás. Até aquele momento, Satanás era o governante da terra e do inferno. Por isso que aquela feiticeira chamou Samuel de volta para falar com Saul. Porque Satanás governava o inferno, governava a terra, mas quando Jesus venceu, quando Jesus morreu, o seu corpo físico estava na sepultura, ele foi ao inferno e tomou as chaves das mãos de Satanás, e ele pregou para aqueles que não tinham aceitado a mensagem de Noé. Isto está em 1 Pedro, no capítulo 3, do verso 18 ao verso 20. Anote também Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e verso 18. E diz assim no 18: Eu, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tomou as chaves da morte e do inferno. Por isso que Paulo disse na primeira carta, no capítulo 15, no verso 54 até o 57, e disse: quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? A vitória da morte foi até no Calvário, a vitória do inferno foi até no Calvário. Depois do Calvário, ele nos tirou da morte para a vida. Ele levou sobre si o arguilhão, o ferrão da morte. E no natural, quando uma abelha ferroa uma pessoa, o seu ferrão fica cravado naquela pessoa. A morte cravou, Satanás cravou o ferrão da morte em Jesus Cristo, e Jesus Cristo levou o ferrão da morte. Satanás não tem mais o ferrão da morte, ele agora é um blefe. E você tem o direito, meu amado, você tem o direito de passar desta morte para a vida. E como fazer? Nós temos que entrar em Cristo, porque Ele foi o Cordeiro perfeito, Ele foi o remidor, Ele veio e tomou das mãos de Satanás tudo aquilo que Satanás tomou dos filhos de Deus lá no Éden. Jesus Cristo, o justo, veio no Calvário, tomou das mãos de Satanás e entregou aos filhos de Deus. O que ele nos entregou? Ele nos entregou o título de propriedade novamente. Ele nos entregou a vida eterna novamente. Ele nos entregou a saúde novamente. Ele nos entregou a paz novamente.
Oh, meus ouvintes, em Mateus capítulo 5, versículo 5, ele ainda disse: os mansos herdarão a terra. Você é um herdeiro de tudo, meu ouvinte. Você é dono desta terra. Às vezes nós ficamos brigando por uma migalha de terreno, por um pedacinho de terreno, onde às vezes as pessoas derramam até sangue, mas esta terra, o planeta inteiro são dos filhos de Deus. Um dia nós herdaremos tudo. Quando Ele vier no seu reino, nós tomamos posse desta terra. O pecado será queimado. Satanás e o inferno será lançado no lago de fogo. E nós reinaremos nesta terra em paz, em santidade, em saúde e em vida eterna. Não deseja você isto, meu ouvinte? Se você deseja, entre nesta igreja que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. De cruz morreu Jesus, Filho de Deus, grande amor ao homem ofertou, quis salvar para sempre o pecador, dando vida, paz, perdão, liberdade pra viver. Lá no Calvário se abriu um caminho que levou novamente o homem à presença de Deus. Dia glorioso que nos trouxe redenção e mostrou o grande amor do Salvador. Muito fez por mim Jesus naquela rude cruz, deu sua vida e pude reviver. Agora quero trabalhar, glorificar esse Deus tão grandioso que um dia me salvou. Quero pra sempre ser, meu Deus, testemunha desse amor, palavra que dá vida e um caminho me abriu, caminho de vitória que me leva sempre a estar na presença gloriosa do Senhor. Quero pra sempre ser, meu Deus, testemunha desse amor, palavra que dá vida e um caminho me abriu, caminho de vitória que me leva sempre a estar na presença gloriosa